Muito bem, boletim aí do Fluminense com o Álvaro Loureiro e o recado do Odair Helma. A federação já confirmou as duas datas, domingo, 4 da tarde e quarta-feira, 9h30 da noite, Maracanã, Fla-Flu. Domingo, mando do Fluminense. Quarta-feira que vem, o mando do Flamengo. O Flamengo, por ter a melhor campanha, escolheu ser o mandante na segunda e derradeira partida. Deixa eu conversar aqui com os meus amigos que estão comigo para fazer esse expediente de futebol que promete. Vamos analisar aí a final da Taça Rio e o Fluminense campeão. O Quesada tá rindo, a galera tá se divertindo. Zinho o Tetra. Queremos agradecer aqui as milhares de mensagens. Olha, nós ficamos honrados porque quando você emite uma opinião e ela não tem nenhuma repercussão, significa que ninguém está te acompanhando. E os nossos palpites ontem aqui no Expediente Futebol tiveram uma repercussão nacional. Então nós ficamos honrados e agradecidos por toda a repercussão, né? Erramos os palpites, eu errei mais feio que todo mundo, disse que ia dar Flamengo 5-1, mas demos palpites e a repercussão foi enorme e agradecemos o carinho e a gentileza daqueles que nos mandaram mensagem. Muitas vezes não foram tão gentis, mas pelo menos se preocuparam em mandar mensagem para a gente. Continue assim, porque teremos mais palpites aí das finais que vem pela frente. Ozinho, falando do jogo de ontem, por que o Fluminense foi campeão da Taça Rio quando a maioria esperava que o Flamengo levantasse o título e o campeonato acabasse? Tudo bem, Zinho? Muito bem-vindo. Tudo bom, João? Um abraço para você, para os meus companheiros aí de programa e para a galera de casa, né? Muito bom acompanhando o EF. O EF é uma audiência maravilhosa, né? Visto que você falou aí já sobre os nossos palpites, como deu uma repercussão grande, né? Nós erramos como 95% de todos que entendem de futebol, que vivem o futebol, que analisam tudo que antecedia o jogo, também falaria que o Flamengo era o favorito e venceria o jogo. Mas o futebol é apaixonante, é lindo e é o maior esporte do planeta por isso, porque nem sempre o favoritaço, o melhor time vai vencer, vai depender de circunstâncias. E o que aconteceu? Aconteceu que o Fluminense foi mais aplicado, foi mais focado numa decisão, né? Teve a humildade de saber das suas limitações físicas, técnicas e de elenco e transformou isso numa obediência tática muito pelo treinador, Odair Helma, parabéns, porque ele conseguiu montar um sistema de jogo, muitas vezes atrás do meio-campo, os 11 jogadores do Fluminense, por muitos momentos, ou na maior parte do jogo, os 11 jogadores do Fluminense estavam atrás da linha do meio-campo, fazendo um bloqueio muito bem feito que diminuiu os espaços de uma noite infeliz do Flamengo. Para mim, o pior jogo do Flamengo na era Jorge Jesus. Eu acho que foi até pior do que ter tomado de 4 do Santos, ter tomado de 3 do Bahia, de ter perdido de 2 para o Emelec. Foram jogos que o Jorge Jesus era o treinador e o time perdeu. Porque tecnicamente, taticamente, o Flamengo foi totalmente diferente daquele Flamengo que nós demos a opinião que era o favorito, né? Nenhum jogador você pode pegar e falar assim, esse jogador se destacou, esse jogador fez algo diferente, a não ser o Pedro, que entrou no jogo e fez o que ele sempre faz, que é gol, né? Alguns jogadores razoáveis, mas nada no nível que vinha atuando. Essa péssima atuação do Flamengo, com a boa disciplina, o time de guerreiro que é rotulado o Fluminense, e foram guerreiros ontem, porque a gente via no final do jogo alguns jogadores com cãibra, outros não aguentando, porque é um absurdo, o Flamengo está treinando há mais de 40 dias e o Fluminense treina há 10. Então, fisicamente, essa diferença é absurda. Mas o Fluminense se transformou. O Fluminense foi buscar forças não sei aonde. E esses jogadores estão de parabéns, porque foram merecedores, fizeram um jogo perfeito taticamente, dentro das suas limitações.
né? Muita gente diz que o Fluminense sufocou o Flamengo. Eu não entendi dessa forma. Eu entendi que o Fluminense não deu chances para a criatividade do Flamengo. Essa criatividade ontem foi nula, zero, né? Um péssimo jogo do Flamengo e um ótimo desempenho tático do Fluminense, que numa bola, no gol do Gilberto, se aproveitou desse lance, criou mais uma, duas chances. O Flamengo no segundo tempo criou algumas, mas muito pouco para o que o Flamengo produzia. O Fluminense merecidamente conquista nos pênaltis, né? O jogo foi 1-1, foi empate o jogo, mas nos pênaltis o Fluminense, pela sua atitude, pelo seu foco, pela sua concentração, e entrou para decidir. O Flamengo parece que entrou meio para jogar um jogo comum. E não era um jogo comum, era uma decisão. Isso muito também pela atitude do seu treinador. O Jorge Jesus nem parecia o Jorge Jesus, que a gente vê ali elétrico, vibrando, correndo, gritando, chamando atenção, discutindo com seus jogadores e cobrando em todos os momentos. O Jorge Jesus estava calado, pacífico. Muita gente falou que ele tomou até um calmante antes do jogo, porque a atitude dele passou para os atletas e os atletas também, né? Posse de bola, toca aqui, toca ali, mas sem aquela rotatividade, sem aquela movimentação, sem a velocidade, muito pelo mérito do Fluminense, que marcou muito bem, e principalmente do Odair Helma, né? Porque muita gente, sempre, como eu também, exaltamos muito o trabalho do Jorge Jesus. Mas que bom que um treinador brasileiro, né, se preocupou em olhar, estudar e montar um sistema para tentar anular esse poderoso Flamengo. E o Odair Helma conseguiu com o Fluminense e, por isso, com esses méritos, merece a conquista da Taça Rio. E obrigado, Fluminense, porque de um campeonato ridículo, um campeonato manchado por tantas coisas feias fora do campo, o Fluminense acabou salvando o campeonato, porque agora tem 2 jogos com muita emoção. É verdade, vem aí 2 finais espetaculares, afinal de contas é Fla-Flu, uma das maiores rivalidades do mundo. Leandro Quesada, muito bem-vindo ao Expediente Futebol. E o campeonato carioca não acabou, continua, o Fluminense é campeão da Taça Rio. Tudo bem, Quesada? Tudo bem, João, parabéns ao Fluminense, falo isso mesmo de coração. O Fluminense ontem honrou as cores tricolores. Fez uma partida dentro da estratégia dele, como o Zinho, nosso professorzinho explicou. Jogou da maneira como deveria jogar, dentro daquilo que ele poderia oferecer técnica e taticamente contra um time que é o melhor time do Brasil. Tô com o Zinho nessa. Claro que tem a apatia do Flamengo, mas tem também um adversário que estudou muito a equipe do Flamengo. O Odair Helma é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Pena, não é, João, que ele, convidado hoje, por determinação do clube, não poderá ser entrevistado por nós. Porque seria muito legal o Helma entrar e falar: puxa vida, hein? Esse negócio de rei dos palpites, mito dos palpites, vocês não estão sabendo nada. Porque é assim que tem que ser. É isso que é o legal. E vou dizer um negócio em nome de todo mundo aqui do Expediente, me permita, comandante João Guilherme. Em nenhum momento a gente desrespeitou o Fluminense. Porque palpite é pra gente ser zoado. E, torcedor do Fluminense, a gente não está sendo zoado só pelo torcedor do Fluminense. A gente está sendo zoado pelo torcedor do Flamengo também. Hoje um monte de flamenguista está cobrando, mas vocês não falaram que o Flamengo ia ganhar? Gente, nós não entramos em campo. Eu não sou o Jesus, eu não sou o Gabigol, eu não sou o Fred que nem jogou. Palpite é palpite. Ontem a gente analisou, a gente falou a verdade. Como que vocês querem que a gente analise? Um time que treinou 20 dias contra um que treinou 50 e achar que esse time é o favorito? Não, não era o favorito. Mas dissemos aqui que mesmo que tivesse 1% de possibilidade do Fluminense vencer, a gente nunca poderia dizer que era impossível o Fluminense vencer. E ninguém disse aqui que era impossível. Impossível é uma coisa, pouco provável é outra. Então seria muito legal, Bittencourt, a gente avalia muito bem o seu trabalho à frente do Fluminense, tentando pagar em dia os direitos, os salários dos jogadores, os direitos de imagem dos jogadores. O Helman está fazendo um bom trabalho diante de todos os problemas que a gente sabe que o Fluminense tem. Então essa é a chance, venha participar conosco.
Venha participar conosco de coração aberto. Nós reconhecemos a grandeza do Fluminense. E ontem o Fluminense fez história, porque ele conseguiu parar o melhor time da América do Sul, que é o Flamengo. E isso é muito bacana. Agora, cutucou também a onça com vara curta, né? Os dois próximos jogos, Fluminense e Flamengo, esquece, gente, serão totalmente diferentes. Porque uma vez cutucado, esse time do Flamengo, a gente sabe o que ele faz. Foi cutucado pelo Bahia, reviravolta. Antes pelo Atlético Paranaense, reviravolta. Né? Foram as únicas 2 vezes também, né? Porque depois não foi mais cutucado. Quem sabe agora, né, depois desse empate, o time do Flamengo volte a ser aquele Flamengo que a gente estava acostumado a ver, principalmente na virada de 19 para a virada de 2020. É isso aí, João. Parabéns ao Flusão. Boa, isso aí, Kessari. Vem aí os palpites da grande final, hein? Será que algum de nós vai apostar no Fluminense? Não. Fique ligado, vem aí os palpites, não hoje, os palpites para o jogo de domingo, que serão dados no sábado aqui no programa, e para o jogo de quarta-feira, na próxima terça-feira. E eu sei que você vai estar ligado aqui no Expediente Futebol, que tem ele, o presidente Mauro Naves. O Fluminense é campeão da Taça Rio pela 4ª vez na sua história. E o Campeonato Carioca não acabou. Mauro, bem-vindo! Oi, boa noite, João. Boa noite, amigos que estarão conosco aqui no Expediente. Um grande abraço a todos que vão nos acompanhar de casa. Parabéns ao Fluminense. Agora, olha só, eu acho que a gente não tem motivo algum para se sentir envergonhado sobre os palpites que demos. Acho que todos aqui vão continuar achando que o Flamengo é favorito para ganhar os próximos jogos também. Agora, ontem não aconteceu. Parabéns ao Fluminense, parabéns ao Odair, que provavelmente estudou muito o jogo desde quando ele enfrentou o Flamengo ano passado. Ele já tentou fazer um pouco desse esquema com o Internacional, lá não funcionou. O Internacional, inclusive no Maracanã, ele chegou a segurar o jogo até o segundo tempo, depois acabou perdendo, mas enfim, ele montou uma estratégia para fazer isso e deu certo. Até porque pegou pela frente também, vamos dizer, um Flamengo que foi castigado, talvez, por tantos erros fora de campo. Talvez Deus tenha dito que não era o dia para ele comemorar nada. Agora, totalmente displicente, principalmente no primeiro tempo, muito displicente. E enquanto teve pernas no primeiro tempo, o Fluminense soube fazer o que queria fazer. No segundo tempo, aí começou a faltar perna. E aí o Flamengo deu um aperto, poderia até ter virado o jogo, enfim, não vou dizer que de forma merecida ou não, mas aí já foi um problema físico, evidentemente, pela distância. Aí um treinou 8 vezes, o outro treinou 32 dias a mais. Estranhei na entrevista, eu sei que quem está lá para trabalhar para uma TV vai fazer perguntas que são encomendadas, não tem direito a ficar perguntando nada. Então, eu não esperava, ainda mais com o resultado que foi, que o Jorge Jesus falasse a respeito da situação com o Benfica. Mas eu acho que ele se justifica muito falando só do outro time, né? Eu acho que não é legal ele ter falado, o Fluminense veio aqui para não perder, etc. Ele tinha que ter falado por que o Flamengo não jogou com a intensidade que a gente esperava. Ele poderia ter falado o que ele falou no intervalo para tentar motivar esse time. Ou não falou nada, ou ficou só assistindo, ou achou que o time vira tranquilamente, como ele está acostumado a ver, e todos esses jogos que ele está. Não, daqui a pouquinho a gente ganha o jogo de qualquer jeito. Eu acho que faltou falar um pouco sobre o trabalho dele nesse jogo. E não jogar para o Fluminense. Vieram aqui para levar para os pênaltis, para perder de pouco. Vieram, e conseguiram. E você, Jorge Jesus, o que você fez para o Flamengo não jogar de forma tão displicente, não sabe, sem aquela intensidade? O que houve com o Flamengo? Eu acho que falta ele explicar o que faltou do trabalho dele e não ficar mirando só no trabalho do Odair, que evidentemente tem razão, inclusive, em querer, né, que fossem mais espaçadas essas finais. Tem julho todo, já está anunciado o Brasileiro só para o dia 9. Então, para que jogar agora? Dá um descanso para os dois times, para que eles possam estar melhores. Mas não, vamos jogar domingo e quarta e de novo o Fluminense vai sentir fisicamente, de novo. E a gente espera que não seja o Flamengo de ontem, seja um Flamengo com mais intensidade, o que vai causar ainda mais um desgaste aos jogadores do Fluminense. E aos torcedores do Fluminense, resta perguntar, claro, tira aquela paixão de lado, tem aquela esperança e tal, mas até onde se acreditava nessa possibilidade? É natural que a gente, que fica só olhando os jogos e analisando os dois times,
pensemos como vamos pensar. Acho que vamos pensar aí para a final. E o Flamengo continua sendo favorito. Se o Fluminense conseguir quebrar isso, ótimo, maravilhoso, mérito para o Fluminense. Mas o Flamengo continua sendo favorito. Por isso, demos os palpites de ontem, João. Perfeitamente. Olha, daqui a pouquinho, informações com Rui Pedro Brás. O Rui Pedro Brás, ele é jornalista, comentarista da TVI, uma das principais emissoras de televisão de Portugal. E ele escreveu o livro que conta a trajetória de Jorge Jesus. Esse livro aqui, ó. Você vai ver aqui que está escrito Rui Pedro Brás. Ele é o autor desse livro. Daqui a pouco, o Rui Pedro Brás estará aqui no Expediente Futebol, né? Ele deu informações lá no programa que ele participa na TVI em Portugal e nós vamos trazer essas informações aqui no Expediente. São informações muito importantes de um cara que é muito próximo a Jorge Jesus. Escreveu a biografia dele. Fique ligado, hein? Já já, aqui no Expediente Futebol. Rafael Marques, sempre um prazer recebê-lo aqui no Expediente Futebol. Rafa, por que o Fluminense foi campeão da Taça Rio? Qual é a sua avaliação, Rafael? Bem-vindo. Um abraço, João, Savoia, Mauro, Queçada, Zinho, galera conectada com a gente aqui no EF. Por que futebol, João? E o futebol talvez seja, seguramente, o esporte coletivo diante do qual incida a maior probabilidade do favorito não vencer. O favoritismo no basquete se traduz em pontos. O favoritismo no vôlei, idem. No handebol, até um pouco mais parecido, mas ainda assim, normalmente o time que mais ataca, que melhor finaliza, vence. No futebol, não. Então, o bacana do futebol é justamente o seu componente imponderável que todo mundo fala. Eu não participei do programa ontem, mas o meu palpite seria 1-1. Tô brincando. Também iria dizer que o Fluminense era favorito para o jogo, o Flamengo era favorito para o jogo, porque a diferença técnica é considerável. E o tricolor consciente, ele sabe disso. Ele sabe que o Flamengo é muito mais time. E eu estou com o Mauro Naves, mantenho a minha postura, a minha posição de sempre. O Flamengo é favorito. Se ele é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, se ele é um dos favoritos para ganhar a Libertadores da América, não vai ser favorito para ser campeão carioca, tendo como rival um time que tem menos qualidade técnica, menos tempo de trabalho, até o próprio Odair fala isso com alguma frequência. Então, eu acho que o conceito, o cenário, a análise macro, ela mais ou menos funciona em cima disso. Sobre o jogo em si, o que eu vi foram dois tempos bem distintos. Um Fluminense muito mais ajustado no primeiro tempo, enquanto teve perna, como bem colocou o Queçada, com um pouco mais de consciência da sua proposta, incisivo nas suas ações ofensivas e muito compacto defensivamente, e o Flamengo inerte. Aliás, uma inércia até, digamos, um tanto quanto estranha, né? Para não dizer suspeita, porque diante de uma semana turbulenta com o extracampo e essa possibilidade de Jorge Jesus deixar o Flamengo ir para o Benfica, até entendi no início um comportamento um tanto quanto desanimado do time do Flamengo. Veio o segundo tempo, mudou a postura, o Flamengo com mais intensidade, com trocas que mantêm a produtividade ofensiva e ainda dão mais intensidade ao time. O Flamengo fez o segundo tempo muito melhor, empatou o jogo e poderia até ter virado no tempo normal. Como cada time dominou um tempo, é correto afirmar que o placar de 1-1 foi justo. E aí, nos pênaltis, como bem disse o Jorge Jesus, aliás, é um dos poucos trechos da coletiva dele que a gente pode aproveitar sem nenhum tipo de preocupação, é porque ele fala que disputa de pênalti não é loteria, e sim competência. E o Fluminense foi mais competente e conseguiu o título da Taça Rio. E a respeito dessa questão da postura dele, que o Mauro fez referência, o Jorge Jesus já mostrou nesse período em que é técnico do Flamengo muitas características, a maioria delas que podem ser chamadas de virtudes, principalmente no tocante ao trabalho dele em si. Ele mudou parâmetros, conceitos, trouxe um novo olhar para o futebol brasileiro, resgatou a essência da proposição. O brasileiro tinha perdido um pouco isso com o passar dos anos, o futebol envolvente, o futebol incisivo. O Flamengo encanta o futebol de um modo geral. Ele contribui demais, o Jorge Jesus, para o futebol brasileiro e internacional. Agora, o Jorge Jesus, dando entrevista, comete um erro que, no meu entendimento, é grave. Ele é desprovido de humildade. Como poucas vezes o Flamengo foi derrotado, poucas vezes ele precisou numa coletiva falar sobre mau desempenho do time, ele acaba não sendo muito vinculado a essa postura. Mas reparem bem,
todas as vezes em que o Flamengo, com ele, não teve o sucesso esperado, ele ou transferiu para o adversário, e normalmente esvaziando o mérito do adversário, ou fugiu de qualquer tipo de análise que falasse sobre o seu trabalho em si. Então, apesar de toda a competência e do valor inestimável que ele tem como profissional, está comprovado que o Jorge Jesus não sabe o que é humildade, João. Perfeitamente. Aliás, quem acompanha a carreira do Jorge Jesus lá de Portugal sabe que ele está até calminho aqui, porque tem cada cena dele lá, inclusive pós-jogos, entrevistas. Realmente essa é uma característica destacada do Jorge Jesus. E em derrotas, de fato, ele muitas vezes mostra isso aí que o Rafael Marques falou. Jorge Jesus, o que estará acontecendo com ele? Foi diferente ontem na beira do campo. Daqui a pouco, informações sobre essa situação do Benfica, diretamente de Portugal, aqui no Expediente Futebol. Eduardo Savoia, muito bem-vindo. Ontem deu Fluminense, quarta e domingo tem Fla-Flu para decidir o Campeonato Carioca. Tudo bem, Savoia? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, João, prazer é meu, companheiros, pessoal de casa. Olha, eu vejo muita semelhança, João, na derrota do Flamengo, aquela doída derrota da seleção brasileira em 1982 no extinto Sarriá, na Copa da Espanha. Eu explico por quê. O Fluminense, falou bem o Zinho, assumiu suas limitações, né? E quis ganhar o jogo de todo jeito. O Flamengo e os jogadores, comissão técnica, não se ofendam. Eu vou explicar por quê. Entrou de salto alto. Da mesma forma que eu entendo que aquela seleção de 82, e eu estava lá, também entrou de salto alto contra a Itália. Por que entrou de salto alto? Na véspera, houve um jogo imprensa, comissão técnica. Um domingo. O jogo seria na segunda-feira. Joguei o primeiro tempo, brinquei lá, saí do outro lado do campo, estava Júnior, Paulo Sérgio e Batista assistindo o nosso jogo lá. Meu amigo, meu irmão, adoro, craque, jogadoraço, Júnior. Ele vira pro Paulo Sérgio e pro Batista. Batistinha, vamos almoçar, só temos mais um coletivozinho amanhã. O que aconteceu com o Brasil? Perdeu da Itália, era favorito. O Brasil entrou querendo golear. Sabia que ele era o favorito, que jogava mais e perdeu. Num time numa camisa como a Itália, é imperdoável esse tipo de erro. E o Brasil pagou um preço muito sério, né? O Flamengo, mais ou menos, passou o que aquela seleção brasileira passou em 82. Excesso de confiança. É um salto alto, é um termo meio pejorativo. Excesso de confiança. Entrou em campo sabendo que era melhor e que poderia, e provavelmente achava isso, que ia ganhar o jogo como ele bem entender. Se não fosse no primeiro, seria no segundo, se tomasse um gol, fosse virar, e não deu certo. E nem sempre a lógica prevalece. E ontem não prevaleceu. Mérito do Fluminense, que assumiu a sua inferioridade, né, suas limitações, para ser mais polido, e numa estratégia competitiva, acreditou até o final, empatou o jogo e ganhou nos pênaltis. Foi isso, na minha opinião, foi isso. Um pouquinho de excesso de confiança do Flamengo. Se achou mais do que poderia achar. A gente pode achar, o torcedor pode achar, mas o jogador não, o técnico não. Não tem jogo ganho no futebol. Jamais. Nem se você jogar Flamengo e o time da esquina. Você tem que entrar em campo respeitando o adversário. E ontem, a impressão que eu tive foi a de que o Flamengo se achou demais. Por isso perdeu a Taça Rio. Pois é, e num clássico, né, que é um jogo muito especial e de uma rivalidade centenária como o Fla-Flu, né, que acaba realmente mudando o panorama em muitas oportunidades. Nós vamos entrar aqui no assunto Jorge Jesus, né? O Rafael Marques já falou aqui da entrevista que ele deu, que está repercutindo muito, né? Ele dizendo que o Fluminense entrou para não jogar, para se defender, para não perder. E o que chamou a atenção também, além da entrevista, foi a postura dele, né, Zinho? Eu me lembro, há pouco tempo, o Flamengo ganhando jogos bem no final, dando uma grande exibição, e o Jorge Jesus lá gritando, chiando, falando com o time, cobrando, se descabelando.
E ontem parecia que ele tinha tomado calmante, como você falou, estava diferente ontem o Jorge Jesus, hein, Tetra? É muito diferente, longe do Jorge Jesus que conquistou esses títulos, né, e que a gente vê cobrando incessantemente dos seus atletas, faz um, faz dois, e ele está ali sempre cobrando. E me chamou muito a atenção isso, e é claro que a postura do treinador, do comandante, do líder, ela é seguida pelos seus atletas também dentro de campo, né? E é claro que esses problemas todos estão acontecendo, tudo que envolveu essa decisão, esse imbróglio todo de uma simples transmissão, se é aqui, se é ali, se não é ali. Bom, não vamos voltar nesse assunto, vamos falar do Jorge Jesus, que me decepcionou muito, né? Eu tenho elogiado muito, né, o treinador, foi feito enquetes aí se ele era um dos maiores treinadores da história do Flamengo, e a gente até colocou, sim, ele nesse patamar, junto com o Cláudio Coutinho, né, com o Carpegiani, com o próprio mestre Carlinhos, e para a maioria, ele já é o maior treinador da história do Flamengo. É muito elogiado pelos jogadores, tem uma relação sensacional, tanto é que ele diz que um dos motivos da permanência dele é o grupo de jogadores, o carinho, o amor que ele tem com esse grupo, mas eu estou com o Rafa Marques aí, o Rafael Marques, né? Ele dando entrevista quando perde jogo é assustador, né? Falta humildade, falta realmente um reconhecimento do trabalho do adversário. Foi assim no jogo contra o Vasco, quando empatou de 4-4, não reconheceu o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Foi assim contra o Bahia, não reconheceu o trabalho do Roger Machado. Foi assim contra o Santos também, não reconheceu o trabalho muito São bem Paulo feito do também. São Paulo naquele jogo, né? Enfim, o São Paulo naquele jogo, Fernando Diniz, estreia do Fernando Diniz, que foi aquele jogo que o Fernando Diniz fez a estratégia, porque, como o Quesada falou, o Flamengo é o melhor time da América do Sul, né? O Flamengo é aquele time que todos estão assim: quem vai parar o Flamengo? Como vamos parar o Flamengo? Qual é o time que pode tentar tirar o favoritismo do Flamengo? As enquetes, as perguntas, o Brasil, os países sul-americanos perguntam isso. Então é normal que quando se joga contra o Flamengo, os times façam um bloqueio, façam uma marcação, como o Odair Hellmann fez ontem, e muito bem. Todo mundo ali atrás da linha do meio-campo, fechadinho. A não presença do Fred, do Ganso, fez com que ele tivesse muito mais jogadores com vitalidade ali para marcar. Você vê que até o Evanilson sai do jogo, né? Porque deve ter se machucado, saiu no intervalo, né? E você vê o Nenê voltando lá na intermediária para combater, para marcar. Nenê com 36, 37 anos. Então, eu acho que ele poderia sim, se não quer rasgar elogios, enaltecer que a estratégia de jogo do Odair Hellmann foi fundamental para bloquear o Flamengo dele, que é brilhante, que é maravilhoso, que dá show, que dá espetáculo, e que todos nós sempre elogiamos. E não vamos deixar de elogiar. Não é um jogo que vai apagar o que o Flamengo vem fazendo e o que o Jorge Jesus está fazendo. Agora, a postura como profissional de respeitar o companheiro de profissão, isso a gente pode comentar. E eu acho que ele foi indelicado, né? O Fluminense veio para não perder tomando muitos gols. Calma, o Flamengo tem potencial para enfiar 2, 3. Sim, tanto é que o meu palpite foi 4-2. Né? Eu fiz até uma brincadeira em alusão ao título de 91 que nós ganhamos em cima do Fluminense. Eu jogava naquela época. Foi mais uma brincadeira. Mas falaria normalmente 2, 3-1, né? Porque o Flamengo tem um ataque de muita movimentação e de artilheiros que jogaram muito mal. E se jogaram muito mal foi porque ele também não soube cobrar e orientar e fazer com que esses jogadores voltassem e rendessem um melhor futebol no segundo tempo, que eu acho que não rendeu isso tudo também não, deu uma melhorada, né? Mas principalmente a postura dele de não exaltar o trabalho de um companheiro de profissão. Aí depois ele quer reclamar que os treinadores brasileiros têm ciúme, e aí eu vou, desculpem amigos, mas eu vou culpar a gente também da imprensa, nós também, porque a gente fica falando, os treinadores brasileiros estão com ciúme do Jorge Jesus, porque não trataram bem o Jorge Jesus, porque é preconceito do treinador que vem de fora. Eu ouvi muitos comentários a esse respeito,
né? E eu vi muitos comentários de, pela postura do Jorge Jesus, pelo que ele fez no Flamengo, muitos companheiros criticaram os treinadores brasileiros. Estão ultrapassados, não estudam, são preguiçosos, estavam acomodados. Eu cansei de ouvir isso. Vocês me perdoem, mas é uma oportunidade de falar em defesa aos treinadores brasileiros, que ontem o Odair Helma deu um nó tático no Jorge Jesus. O Jorge Jesus, que é eleito o melhor treinador do Brasil na atualidade. E eu concordo, mas que o Odair Helma ontem deu um nó tático nele, deu. E ele não teve a humildade de apenas reconhecer isso. Acabou a vida que segue e trabalha, porque o Flamengo é favoritaço para ganhar o título estadual. É favoritaço. Tem melhor time, tem melhor elenco, né? Eu continuo falando que o time B do Flamengo é melhor do que o time A do Fluminense. Eu continuo com essa opinião. Agora, se jogar com seriedade, com aplicação, com humildade, com respeito ao adversário, tudo que o Savoia falou, e eu concordo, faltou isso ao Flamengo ontem. Por isso, jogadores quando se unem, quando fecham, quando vê do outro lado que estão meio com salto alto, nós vamos perder para esses caras, vamos dar a vida aqui. E é o que o Fluminense vai fazer. Ganhou em emoção o campeonato, mais 2 jogos maravilhosos, mais 2 semanas para a gente estar aqui discutindo futebol, que ótimo, que maravilhoso, para a gente falar de jogo, de tática, né? E eu espero que passe o jogo, aonde passar, que todo público possa ver, porque virou uma emoção essa decisão, que os dirigentes não atrapalhem, porque dentro de campo tem ótimos profissionais e na comissão técnica também. Desculpe meu desabafo. É verdade. Qual será... Nada, fica à vontade, Zinho. É um espaço democrático, né, para todos darem aqui a sua opinião e é importante a gente ouvir a opinião de todo mundo. Agora, qual será o efeito do jogo de ontem nas 2 partidas decisivas que vem por aí, hein? Fla-Flus espetaculares, o boletim do Flamengo agora, o malvadão é assunto aqui no Expediente Futebol com o Flávio Amêndola. Fala pessoal, tudo bem? Um forte abraço a todos. Passada a derrota nos pênaltis para a equipe do Fluminense, que impediu o Flamengo de conquistar o título carioca de forma antecipada, os comandados do técnico Jorge Jesus já se reapresentaram nesta tarde no CT do Ninho do Urubu, de olho na finalíssima do próximo domingo. É bom a gente frisar, os próximos 2 jogos da final do carioca entre Flamengo e Fluminense. O primeiro deles será no próximo domingo, com o mando do Fluminense, e na próxima quarta-feira o mando será do Flamengo, jogo que acontece às 9h30 da noite. No próximo domingo, às 4 da tarde, as 2 equipes voltam a se enfrentar em busca do título estadual. O técnico Jorge Jesus terá força máxima para esse confronto, não tem problema entre a equipe titular, mas a expectativa é que o Flamengo volte a mostrar aquele futebol que a gente estava acostumado, um futebol com intensidade, jogando no campo do adversário. Na partida da última quarta-feira, erros muito infantis, algumas situações que a gente já não via no Flamengo há bastante tempo, mas o técnico Jorge Jesus vai ter um pouquinho de tempo para, quem sabe, solucionar estes problemas. O Flamengo vai em busca do seu 36º título estadual da história e o técnico Jorge Jesus vai em busca de mais uma taça e, ao que tudo indica, ele permanecerá no rubro-negro pelo menos até o final desta temporada. Novidades do Flamengo para vocês. Forte abraço a todos. Legal, Flávio Amêndola, trazendo as informações do Mengão. E longe de mim querer desconfiar aí do nosso companheiro Flávio Amêndola, que é um brilhante repórter e traz as informações apuradas no Flamengo.